Bem-vindos a mais uma série, Céu em Casa. Diga, Céu em Casa. Todos os dias nós estamos orando, apresentando todas as famílias da nossa igreja, declarando que a sua casa é o céu. Amém, meu querido? A sua casa é a extensão do céu. Levante a sua mão, diga, minha casa é uma extensão do céu. Mais forte, diga, minha casa é uma extensão do céu. Na realidade, a sua casa, a minha casa, a sua casa, ela precisa ter o mesmo ambiente lá do céu. Precisa ter a mesma linguagem lá do céu. Pastor, qual é a linguagem lá do céu? Qual é a linguagem lá do céu? Talvez alguém poderia falar assim, é o grego, é o aramaico, a língua que Jesus falava, o grego, o aramaico, ou o hebraico lá do início da Bíblia. Qual é a linguagem? É a língua dos anjos? Qual é a linguagem que se fala lá no céu? Diga comigo, a linguagem lá do céu, a linguagem lá do céu, é a linguagem do amor. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, desde a eternidade, eles já desfrutavam disto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em amor, desfrutando disto lá na eternidade, no céu, em casa, no céu, né? Então eles desfrutavam disto. Pai, Filho e Espírito Santo, aquela linguagem do amor. Mas quando eu falo a linguagem do amor, eu não estou falando do amor fraternal, do amor de irmão para irmão. Não estou falando do amor eros, do amor, do relacionamento, da intimidade de marido e mulher. É um amor mais profundo ainda. É o amor ágape, o amor agapau. Aquele amor que Deus o Pai olhou para a nação, para a terra, um projeto que Ele falou, vai dar certo de uma forma ou de outra, vai dar certo o meu projeto. Por mais que o homem tinha pecado, estava lá no jardim do Éden, Deus o Pai olhou e falou assim, vai dar certo, a família vai dar certo, vai continuar dando certo. Aí entrou em ação o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor que abre mão. Então Deus Pai chegou para o seu Filho Jesus e falou, meu filho, eu tenho uma grande missão para você lá na terra. Então Jesus se esvaziou de si, abriu mão de tudo, abriu mão do reino e veio, morreu, sofreu, por amor a mim, por amor a você. Isto é ágape, ou seja, o Senhor Jesus abriu mão de tudo, para que eu e você pudéssemos ter o céu no lar. Então quando eu falo que a sua casa é o céu, que a sua casa é um pedaço do céu, que a sua casa é extensão do céu, eu estou falando de um projeto eterno, daquilo que Deus projetou lá na eternidade, e que depois Ele pensou na sua casa, que depois Ele pensou na sua família. Talvez você pode estar dizendo, mas pastor, a minha casa hoje está longe de ser o céu. Talvez você está aqui hoje e está dizendo assim, a minha casa hoje, ela está como um inferno. Já viu alguém usar esta expressão, a minha casa é um inferno? Ou às vezes chegar e falar assim, que inferno! Por quê? Porque não está tendo amor. Se o céu é aquilo que Deus pensou e reproduziu para a minha casa e para a sua casa, a linguagem do amor, então o contrário do céu é o inferno. E no inferno existe o quê? Morte, destruição. No inferno existe ódio. No inferno existe perseguição, existe muita dor. Agora eu te pergunto, qual é o pai que olha para o seu filho e projeta dor, projeta o ódio? Qual é o pai que olha para o seu filho e projeta o inferno?
Eu creio que nenhum pai projeta isso. Por isso que eu olho para você e vejo você como uma extensão daquele que por onde chegar, onde pisar, é o céu chegando. Porque na realidade isso é muito forte. Porque na realidade o céu, ele já está dentro de nós. Ah não, pouca gente entendeu. Porque na realidade, por que a minha casa é um céu? Eu falo de um projeto maior, eu falo de um projeto que já existia na eternidade, mas eu falo também que o céu já está dentro de você. Por quê? Porque dentro de você mora Jesus. Quantos aqui é morada do Senhor Jesus? Quantos um dia abriu o seu coração e diz: Jesus, entra no meu coração? Quantos aqui já fizeram esta oração? Levante sua mão e diga: eu já. Então Jesus passou a habitar dentro de você. E junto com Jesus veio quem também? Junto com Jesus veio quem também habitar dentro de você? Quem? O Espírito Santo. Então você é morada do Espírito Santo. Então dentro de você está o céu. Então onde você chegar é o céu chegando. Então lá no seu trabalho você pode orar e chegar e profetizar. Aqui também é uma extensão do céu. Porque onde eu chegar, é o céu também chegando. Aonde você chegar, é o Senhor Jesus chegando. É o reino do Senhor sendo implantado. Mas nesta primeira palavra de hoje, eu quero falar sobre como ter o céu em casa. Alguns conselhos eu quero falar hoje e também no próximo domingo. Alguns conselhos para que você possa ter o céu dentro da sua casa. Os conselhos, eles podem revolucionar a sua vida, eles podem revolucionar também a sua família. A palavra de Deus, a Bíblia diz que o sábio dá ouvidos ao conselho. E eu acredito que esses dias, nós enquanto igreja, Vida Plena, nós estamos distribuindo pérolas tão preciosas através da palavra de Deus. Nós estamos distribuindo pérolas muito preciosas, e são pérolas que vai servir para a sua vida, para toda a sua vida. Quando a gente fala também de céu, o céu onde você chegar, nós não estamos falando apenas de um ambiente familiar, como eu já fiz menção, ou seja, onde você chegar, você vai transformar também todo o ambiente. Por quê? Porque é o céu chegando, é a extensão do céu chegando através de você. Efésios no capítulo 5, verso de número 15 até o verso de número 17, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, Efésios 5, melhor dizendo, 15 até o 17, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Olha, observem como vocês estão andando, não como nécios, mas sim como... Acompanhem comigo aqui. Não andem como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo. Eu gosto da tradução da NVI, porque diz aproveitando o tempo. Aproveitando o tempo. Este é um tempo de nós aproveitarmos o máximo esse tempo que você está sendo ministrado. Aproveitar o máximo esse tempo de revelação, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está trazendo revelações profundas para nós durante esses dias, e Paulo está dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse tempo nós podemos aplicar esse texto perfeitamente, porque tudo que Satanás quer, é que a sua casa seja realmente um inferno. Tudo que Satanás mais quer é que a sua família seja destruída. Por quê? Porque se uma família for destruída, são filhos também, são projetos familiares que são também destruídos. São filhos que ficam vulneráveis. Uma família destruída são filhos também que ficam vulneráveis. E outra coisa também, uma família destruída, infelizmente o Satanás, o inimigo, ele vai estar dizendo, mais uma vez eu venci uma batalha. Mas eu creio que esses dias, o Espírito Santo de Deus, ele está trazendo
conselhos, Ele está trazendo palavras ao nosso coração, para que nós possamos fazer da nossa casa, da nossa família, um ambiente de cura. Então Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que a sua casa seja um ambiente de cura, um ambiente terapêutico, onde as pessoas possam chegar na sua casa e perceber que realmente é um lugar de cura, de transformação. Eu oro para que a sua casa, os vizinhos sejam contagiados. Eu oro para que a sua casa, os vizinhos possam chegar em você e falar, olha, me passa um pouco desses louvores que você ouve na sua casa, porque quando eu estou ouvindo esses louvores, e daqui de casa eu faço questão de ouvir também esses louvores, onde é que você tem aí esses louvores? Eu oro para que a sua casa, alguns vizinhos e algumas pessoas possam chegar para você e falar, olha, eu quero estar com você mais vezes, porque quando eu chego aqui na sua casa, a sua casa é um lugar de cura, a sua casa é um lugar encharcado de amor, é um lugar encharcado de alegria e também de fé. Quero falar hoje sobre 2 conselhos importantíssimos, para que a sua casa seja um lugar de cura, para que a sua casa realmente seja uma extensão do céu. O primeiro conselho é, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Diga comigo, não deixe para amanhã o que eu posso fazer hoje. Uma vez mais, eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Bata no peito e fala, é hoje que eu preciso me posicionar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem ministrado muito ao meu e ao seu coração, algumas coisas que a gente precisa realmente refazer dentro de casa. Quando eu falo casa, eu posso aplicar também casa, a minha vida, casa, família, mas eu posso aplicar também casa, a minha vida. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E o texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso de número 19, vai contar uma história muito interessante. Eu estava lendo e orando em cima desse texto, um texto muito rico, e às vezes a gente passa por esse texto, e às vezes a gente passa assim, desapercebido. Verso de número 19, até o 21, vai falar do rico e do mendigo. Acompanhe comigo esse texto, por favor. Ora, havia certo homem rico, que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou seja, daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras. Preste atenção aqui comigo. Havia um homem, um rico. E a história nem fala o nome deste rico. Geralmente é o pobre que não tem um nome. Mas nesse texto aqui é o rico que não cita o nome. E este rico, ele se vestia de uma forma, o texto fala, de uma forma regalada. Ou seja, ele se esbanjava. E todos os dias havia um mendigo que estava de frente à casa daquele rico. E ele passava fome, ele desejava comer das migalhas que aquele rico comia. E o que era pior, além de ser mendigo, ele também sofria de umas chagas. E o consolo que aquele homem tinha, eram os cães que vinham para poder lamber as suas úlceras. Imagina comigo, fome já não é fácil. Quem aqui gosta de sentir fome? Diga misericórdia, Jesus. Então, com fome, doente, diga ai, 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 ai. Dormir com fome, quem gosta? Ninguém. Ainda dormia com úlceras, ou seja, cheio de enfermidade, cheio de feridas.
Então este homem, os cães vinham e lambiam as suas feridas. Só que detalhe desse texto, no verso de número 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Quem é que foi para o seio de Abraão? O rico ou Lázaro? Lázaro. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos, o rico, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 3 coisas que este homem fez tarde demais. Primeiro, ele orou tarde demais. Enquanto estava vivo, enquanto tinha tudo, ele não se preocupou em orar a Deus. Seria como se ele não se preocupasse com a eternidade. Seria como se ele desfrutasse ali apenas o presente, mas sem se preocupar onde ele passaria a eternidade. E de repente aquele homem então morre. E depois de morto é que ele lembra de orar. Só que já era tarde demais. Quantas pessoas, infelizmente, esses dias não têm aproveitado a oportunidade, como nós já acabamos de ler em Efésios. Tem percebido que os dias são maus, mas que não tem aquela percepção: eu preciso me preocupar com o dia de amanhã. Por isso que o sábio Salomão, ele diz: é melhor estar numa casa onde há luto, do que numa casa onde há festa. Mas por que isto? Se fosse para você escolher, você quer estar amanhã em uma festa ou em um luto? Quem aqui que escolheria um luto? Eu creio que ninguém escolheria. Mas Salomão estava dizendo que é melhor estar num lugar onde há luto. Por quê? Porque quando você está num lugar onde há luto, você vai refletir: onde eu vou passar a eternidade? Esses dias eu fiz menção de uma determinada pessoa que saiu de casa para o trabalho. E que ele saiu de moto, durante a jornada dele, um carro furou um sinal e atropelou ele, ele morreu. Instantaneamente ele não voltou para casa. Ele não teve a oportunidade de organizar suas gavetas. Ele não teve a oportunidade de organizar a sua caixa de ferramenta. Ele não teve a oportunidade de sentar com a esposa e conversar. Ele não teve a oportunidade, imagina comigo, da noite, de um dia para o outro, ele chegar para a esposa, namorar com a esposa, abraçar a esposa, beijar a esposa, como se fosse a última noite. Não teve a oportunidade. Então, quando esse homem, ele morre, e ele parte então, e ele vai para o inferno, lá ele vai lembrar de orar. Só que aí já era tarde demais. Agora não adiantava mais orar. Quantas pessoas às vezes têm lembrado de orar pelo seu casamento, quando é tarde demais? Quantas pessoas têm lembrado de orar pelos seus filhos, quando talvez já é tarde demais? Quantas pessoas às vezes lembra de orar pela sua saúde, ele começa a se preocupar com a sua saúde, quando talvez já é tarde demais. Mas nesta noite fica o conselho, olhando para esse texto: hoje é dia de oportunidade. Levante a sua mão, diga hoje. Não é amanhã, diga hoje. Mais forte, diga hoje. É dia de oportunidade. Então ame mais, abrace mais, perdoa mais. Faça da sua casa a extensão do céu. Ore pela sua casa, pela sua família, como você nunca orou pela sua família.
Segunda coisa que este homem fez, tarde demais, ele reconheceu o valor de Lázaro tarde demais. Ele chegou para o pai Abraão, para Deus, e falou: Pai Abraão, em oração, ele diz: Pai Abraão, mande que Lázaro vai lá e molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha boca, porque aquele homem estava no inferno. Com certeza, naquele momento, aquele homem começou a refletir: quantas vezes eu passei e lá estava Lázaro, e eu nunca olhei para aquele homem. Com certeza eu passei por aquele homem várias vezes, e nunca ofereci ajuda para aquele homem, nunca ofereci alimento para aquele homem. Quantas vezes eu passei por aquele homem, nem sabia o nome dele, nunca cumprimentei pelo nome. Ele reconheceu o valor de Lázaro tarde demais. Quantas das vezes a gente começa a reconhecer as pessoas quando perde? Depois que perde, às vezes a gente começa assusta e começa a pensar e começa a refletir. Aquele homem era importante, Lázaro era importante para aquele rico. Eu acredito que esses dias Deus tem colocado pessoas importantíssimas do nosso lado. E a pergunta é: você tem aproveitado essas pessoas que Deus tem colocado do seu lado? Você tem aproveitado esses conselhos que Deus tem dado a você? Você tem aproveitado a sua liderança? Você tem aproveitado as pessoas que Deus tem colocado diante de você ou do seu lado para te ajudar? Você tem valorizado realmente? Depois que está lá no inferno, como estava o rico, aí era tarde demais. Quantas pessoas às vezes deixam para poder valorizar a família, quando é tarde demais. E por último, aquele homem, a última coisa que ele fez tarde demais, ele lembrou da família tarde demais. Primeiro ele orou tarde demais: Pai Abraão. Aí ele lembrou de orar. Segundo, ele reconheceu o valor de Lázaro. Ele reconheceu uma pessoa que estava diante dele. Tarde demais. E quantas das vezes Deus coloca anjos ao nosso lado para estar nos ajudando, e quantas das vezes a gente não valoriza. E por último, ele lembrou da sua família tarde demais. Então ele ora, o verso de número 23, no inferno estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seio, verso de número 24, então clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25, diz porém a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto em grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, olha o desespero deste homem. Em um diálogo, aquele homem ainda insistiu, replicou: Pai, eu te imploro. Preste atenção aqui, meus queridos. Hoje é dia de nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, eu não abro mão da minha vida ser realmente uma casa, extensão do céu.
Senhor, olha para mim, eu não abro mão da minha família. Senhor, tem misericórdia, eu não abro mão de ser realmente templo do Espírito Santo de Deus. Olhar e falar: Senhor, eu não abro mão e eu quero viver em santidade diante do Senhor. Mas aquele homem insistiu, só que era tarde demais. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Agora ele lembra da sua casa, ele lembra da sua família, porém agora era tarde demais. Pai Abraão, eu te peço que mande alguém na minha casa. Veja a preocupação do verso de número 28. Então ele disse: tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Ele estava dizendo: tem misericórdia de mim. Nesse momento ele lembrou dos seus irmãos. Nesse momento ele lembrou do seu pai. Só que era tarde demais. Diga: misericórdia. Esses dias, a minha oração é para que a sua casa seja um céu, uma extensão do céu. Esses dias, a minha oração é para que você possa viver o sobrenatural. Mas a minha oração também é para que você possa levar o céu às outras pessoas. Que você possa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não abro mão dos meus irmãos. Senhor, eu não abro mão dos meus pais. Senhor, eu não abro mão dos meus filhos. Eu não abro mão da minha casa. E eu quero que toda a minha casa seja realmente extensão do céu. Hoje é o dia de nós chegarmos e fazer uma autoavaliação. Senhor, como está a minha vida? Senhor, como que eu estou diante do Senhor? Eu quero experimentar isto, mas eu quero levar também as outras pessoas a experimentarem isto. O segundo conselho, para que você possa ter na sua casa a extensão do céu, é você chamar o reino do Senhor para dentro da sua casa. É você chegar diante de Deus, lá na sua casa, e começar a orar: Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 9 até o 13. Vamos fazer esta oração juntos? Às vezes a gente faz esta oração no piloto automático e a gente às vezes não pensa ou não vê os detalhes desse texto. Mas vamos lá, juntos, fazer esta oração, a oração do Pai Nosso, a oração modelo que está lá em Mateus no capítulo 6, a partir do verso de número 9, vamos lá? Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Quantos querem orar junto comigo a oração do Pai Nosso? Vamos lá? Amém, meus queridos? Não tem nenhum problema você fazer a oração do Pai Nosso. Todos os dias, se você quiser fazer a oração do Pai Nosso, só que com um diferencial: faça refletindo. É que seja realmente uma reflexão, que seja realmente algo que está saindo aqui de dentro para fora, e que ao mesmo tempo venha transformar aqui dentro. Então, a oração modelo, vamos lá juntos, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como... faz junto comigo, gente. Então você fala assim: então pastor, aponta certo. Você falou assim na terra. Me ajuda aí, gente, só para saber se vocês estão ligados mesmo. Vamos lá? Bonito? Quem quer orar comigo a oração do Pai Nosso? Tá fraco? Quem quer orar comigo a oração do Pai Nosso? Vai ficar melhor. Vamos fazer juntos, vamos lá? Numa só voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, a oração modelo, inicia: Pai nosso que estás nos céus. Jesus estava dizendo: zelem pela santidade do nome do meu Pai, vivendo em santidade. Preste atenção aqui. Jesus não estava dizendo: todos os dias orem para que Deus possa ser santo. Deus, Ele é santo e continuará sendo santo. Se nós deixarmos de ser santo, Ele vai continuar sendo santo. Então eu oro todos os dias: santificado seja o teu nome. Não é Senhor, seja santo, Senhor, seja santo. Não. Você está dizendo, eu e você, nós estamos dizendo: eu zelo pela santidade do Senhor, quando eu ando em santidade. Diga uau! Esta era a oração que Jesus estava dizendo. Todas as vezes que eu aponto para a santidade do Pai, eu estou falando: eu também devo viver em santidade. Mas santidade aonde, pastor? Por onde eu passar, a começar em casa. Então, para eu ter o céu em casa, eu preciso viver em... Eu vou perguntar e vocês vão me responder novamente. Então, para que eu tenha o céu em casa, eu preciso viver em santidade. Santificado seja o teu nome, Senhor. Eu estou dizendo: o meu lar, a minha casa é santa. E o que é ter uma casa santa? É ter uma casa separada, consagrada ao Senhor. Algumas coisas que acontecem em outras casas, não pode acontecer na minha e na sua casa, porque a minha casa é santa, é separada. Algumas coisas que algumas pessoas veem na televisão lá fora, eles não podem ver na minha televisão, porque a minha televisão, ela é santa, ela é consagrada. Ou seja, tudo que está lá dentro de casa é santo, é apresentado ao Senhor. Então tudo que está dentro da sua casa deve apontar para a santidade do Senhor. Então, santidade na minha casa, santidade na minha vida, santidade no meu casamento, santidade na minha família, santidade no seu namoro. Alguns não conseguem ter um casamento bem sucedido, porque não tem santidade no casamento. E depois casam, e é pura frustração, é pura decepção. Por quê? Porque não orou a oração do Pai Nosso: santificado seja o meu casamento, santificado seja o meu namoro. Então ele estava dizendo: santificado o teu nome, por onde eu passar, eu vou estar apontando para a santidade do Senhor. Mas uma coisa importante, no verso de número 10, ele diz: venha o teu reino. Diga comigo: venha o teu reino. Faz assim com a sua mãozinha: venha. Mais forte: venha. Mais alto: venha. O teu reino. Diga: o teu reino. O teu reino. Deixa eu ouvir: o teu reino. Diga: venha o teu reino. Aonde? Onde, pastor? No meu lar. Venha o teu reino, assim na terra como... Para saber se vocês estão ligados aqui comigo, tá bom? De novo: venha o teu reino. Venha o teu reino,
assim na terra como no céu. Então o reino do Senhor está lá dentro da sua casa. O Senhor não reina apenas lá no céu, Ele reina lá dentro da sua casa. Então eu olho para você e vejo o Senhor reinando lá dentro da sua casa. Por quê? Porque a sua casa é santa, ela é separada ao Senhor, e tudo que nós separamos e apresentamos ao Senhor se torna então a extensão do reino do Senhor. Então ele ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ainda se falando sobre reino, estou falando: venha o teu governo, venha o teu senhorio, vem, Senhor, e reina. Tu és Senhor. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou falando: tu és o Senhor, reina na minha vida, reina por onde eu passar, reina no meu trabalho através da minha vida, reina nas minhas finanças. E eu te pergunto: o Senhor reina nas suas finanças? O Senhor é aquele que reina na sua casa, através de você, por onde você chegar. Então nós oramos: venha o teu reino. E quando Deus governa, o diabo ele tem que fugir. Aonde chega o governo de Deus, Satanás tem que ir embora. Diga comigo: onde chega o governo de Deus, Satanás tem que ir embora. Então levante a sua mão e diga: em minha casa reina o Senhor. Hoje, quando você chegar lá na sua casa e colocar os pés lá dentro da sua casa, aliás, quando você estiver abrindo o portão, seja abrindo o portão ou ligando o controle, que você já entrar, você já vai começar a falar: venha o teu reino, venha o teu reino. Quando você colocar os pés lá dentro da sua casa, você vai falar: venha o teu reino. Você está dizendo: Senhor, governe aqui dentro da minha casa, que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. O Senhor tem domínio aqui dentro de casa. Repito: quando Deus governa, Satanás ele tem que ir embora, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: a minha casa é a extensão do céu. Levante a sua mão e diga: o Senhor governa na minha casa. Então Jesus ele chega e diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estabeleça, Senhor, a tua vontade. É a mesma coisa, Deus está orando: Senhor, que a realidade do céu seja a realidade também da minha casa. Vou repetir: quando você ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você está orando: Senhor, que a realidade da minha casa seja a realidade também do céu. Ou que a realidade do céu seja a realidade da minha casa. Qual é a linguagem do céu? Eu quero encerrar perguntando: qual é a linguagem do céu? Qual é a linguagem do céu? O amor. Então eu olho para a sua casa e vejo a sua casa encharcada do amor de Deus. Eu vejo o amor do Senhor reinando lá dentro da sua casa. E onde o amor reina, Satanás ele bate em retirada, porque ele é puro ódio. Ele não suporta um ambiente de amor. Experimenta quando uma pessoa vier cheio de ódio, cheio de rancor, e você olhar para aquela pessoa com amor, e você olhar para aquela pessoa com misericórdia. Aquilo quebra aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa é quebrantada. Satanás ele não suporta o ambiente de amor. Eu oro para que a sua casa seja uma extensão do céu, e que o amor do Senhor reine lá dentro da sua casa. Gostaria de encerrar com uma história. Uma professora estava falando em sala de aula.
falando sobre o inferno. E ela disse: aonde é o inferno? Alguém aqui pode me dizer, onde é o inferno? E uma criança levantou a mão rapidinho e falou assim: o inferno é lá em casa, professora. É lá em casa o inferno. Quando eu estou aqui, é um ambiente bom com os meus coleguinhas, um ambiente de amor com a professora. Mas quando eu chego em casa, é o inferno. Os meus pais brigando o tempo todo, xingando um ao outro, batendo as portas, jogando panela no chão, quebrando as coisas, um xingando o outro, falando palavrão, e a minha mãe falando o tempo todo: aqui é o inferno, é o inferno. O meu pai falando também: é o inferno, é o inferno. Professora, o inferno é lá em casa. A senhora quer conhecer o inferno? Diga comigo: misericórdia. A professora tentou ali contornar e tal, mudar o assunto para não expor mais o aluno. E depois ela deu sequência e tal. E passou um tempo, até que os alunos se recompôssem e tudo mais. Mais à frente, um tempo depois, bem mais à frente, a professora pergunta, falando sobre o céu: você sabe aonde que é o céu? Falando sobre o céu, um ambiente de céu. Aquele mesmo aluno levanta a mão e fala: eu sei, professora. Aonde é, meu filho, o céu? Aquela criança diz: o céu é lá em casa, professora. Professor, que isso? Será que esse menino é lelé da cuca? Um tempo ele fala que o inferno era a casa dele, agora ele está falando que é o céu. Como assim, meu filho? Aí ele começou a dizer: um dia, passou um homem lá em casa, e falou de Jesus para os meus pais. E eles pararam para ouvir Jesus. Eles estavam a ponto de se separarem. Mas um dia um homem entrou e começou a dar conselhos. E eles deram ouvidos aos conselhos daquele homem. E aquele homem então falou de Jesus, e os meus pais levantaram as mãos e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E depois ele voltou lá mais vezes e foi orando, o ambiente foi mudando, agora é um ambiente de amor, não tem mais gritaria, ninguém mais grita uns com os outros, é um ambiente de paz, é um ambiente de amor. Professora, o céu é lá em casa. Quantos querem convidar Jesus para ir lá na sua casa, para entrar na sua casa e mudar o ambiente da sua casa? Quantos querem? Se coloquem de pé. Eu quero te dar a oportunidade nesse momento de você levantar as suas mãos, mas é você que precisa fazer isto. Eu não posso fazer esta oração por você. Eu não posso, porque você é autoridade lá na sua casa. Você tem a chave. A autoridade está com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Este é um momento muito importante. Dois conselhos importantíssimos hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje ou o que você precisa fazer hoje. E o segundo conselho: faça da sua casa uma extensão do céu. Como que eu faço da minha casa uma extensão do céu, pastor? Convidando Jesus para entrar na sua casa.